Boa noite, igreja. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Gente, é uma honra, um privilégio estar aqui com vocês. Na verdade, realizando um sonho hoje de poder pregar nessa igreja, uma igreja de homens de Deus, uma igreja que tem sido exemplo e referência, não só para a cidade de Campos, mas também para o Brasil. Falar sobre oração é um desafio tremendo. Não é nada fácil orar, quanto mais falar sobre oração. Mas nessa noite, quero conversar com vocês sobre o tema Uma oração cheia de ousadia. Uma oração cheia de ousadia. Para isso, abra sua Bíblia comigo, por favor, em Efésios capítulo 3, versos 14 a 21. Efésios capítulo 3, versos 14 a 21. Depois de lido o texto, não feche sua Bíblia, por favor. Efésios 3, 14 a 21. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, nos céus e na terra, e também recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto, para que com todos os santos, repita comigo, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele, seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Pai Santo, louvado seja o seu nome, Deus. Te rendemos graças, ó Deus, e a Ti, Deus, damos louvores. Muito obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor já falou conosco nessa noite. Pela oportunidade, ó Deus, que o Senhor nos deu de toda a liberdade, e com toda a liberdade, exaltar, ó Deus, e engrandecer o Teu santo nome. E nessa hora, Deus, quando nos colocamos diante da Tua palavra, essa palavra que transforma, essa palavra que muda, essa palavra que quebranta corações, ó Pai, nós Te pedimos algo novo da Tua parte nessa noite. Ó Deus, que nenhum de nós que se faz presente aqui, ó Deus, possa sair da mesma forma que entrou. E que a partir de agora, Espírito Santo de Deus, haja espírito de iluminação sobre esta casa. Não só da parte daquele que fala, mas de todos que vão ouvir essa mensagem. Que saiamos daqui, ó Deus, amando muito mais a Jesus. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Uma oração cheia de ousadia. O que é orar? Quando a gente levanta uma pergunta como essa, parece algo simples ou uma pergunta fácil de se responder. Entretanto, se nós de fato levantássemos esse questionamento aqui nessa noite, para as pessoas que estão presentes aqui, certo é que nós ouviríamos respostas diferentes e também variadas. Mas certo é, e sem sombra de dúvida, que orar é você falar com Deus. Orar
é você se comunicar com Deus. Orar é você se dirigir a Deus, abrir o coração para Deus, se entregar por inteiro a Deus numa comunicação. Mas algo precisa ficar gravado na nossa mente nessa noite. Todas as coisas, absolutamente todas as coisas na vida cristã são mais fáceis do que orar. Você pode fazer de tudo. Você pode pregar, você pode cantar, você pode evangelizar. Mas a coisa mais difícil da vida cristã é orar. Sabe por quê? Porque orar, meus queridos irmãos, requer de nós submissão. É você reconhecer que você não é nada. É você reconhecer que você é total e completamente dependente de Deus. É você se ser e deixar de lado todo o seu orgulho, toda a sua vaidade, toda a sua pretensão e o achar que você é algo e se submeter ao Deus que está sentado no alto e sublime trono. Orar é difícil, orar é complicado também, porque requer de nós foco. Basta você acordar pela manhã, ou quem sabe, tirar um dia do seu dia para orar. É você dobrar os seus joelhos. É você, quem sabe, orar de pé. É você se concentrar para falar com Deus. E no momento que você inicia a sua oração, sua mente é cheia de ataques do inimigo. A sua mente, quem sabe muitas das vezes, é repleta de pensamentos blasfemos que você não queria que eles estivessem ali naquele momento. Então orar requer de nós muito foco. Mas orar também requer da sua parte, requer da minha parte, determinação. Você e eu temos agenda. Você e eu temos compromissos. Você e eu temos atividades em nossos dias. E se eu e você não determinarmos no nosso coração, essa hora, esse momento, esse instante é separado para Deus. Pode alguém bater na minha porta, pode meu celular ligar, pode minha mãe, meu pai chamar, pode o patrão ligar, mas esse momento é dedicado a Deus. Porque orar requer de nós determinação. A oração que nós acabamos de ler nesse momento mostra para nós uma das maiores orações que esse mundo já viu. Uma oração cheia de ousadia, cheia de pompa, cheia de entrega, de um homem brilhante. E esse homem é o apóstolo Paulo. Um homem que foi o maior teólogo, o maior pastor, o maior evangelista, a maior mente que o cristianismo já viu. Mas por mais que ele tivesse todo esse cabedal de conhecimento, Paulo era um homem que orava. Mas isso é importante a gente dizer, sabe por causa de quê? Porque hoje a gente vê um divórcio entre conhecimento e oração. Hoje a gente vê um divórcio entre sabedoria e comunhão com Deus. Hoje nós observamos um divórcio entre um conhecimento das coisas relacionadas a Deus e fervor no momento de oração. Mas esse Paulo, que executou essa brilhante oração, foi um homem que depois de convertido, depois daquela conversão na qual ele não queria, mas o Deus precisou jogar ele do cavalo para baixo. Esse Paulo, ele foi perseguido em Damasco. Esse Paulo foi rejeitado em Jerusalém. Esse Paulo foi esquecido em Tarso. Esse Paulo foi apedrejado em Listra. Esse Paulo foi preso e açoitado em Filipos. Esse Paulo foi escorraçado de Beré, enxotado de Tessalônica, foi chamado de tagarela em Atenas. Esse Paulo enfrentou feras em Éfeso. Esse Paulo foi preso injustamente em Jerusalém. Esse Paulo enfrentou um naufrágio a caminho de Roma. Esse Paulo foi picado por uma cobra em Malta. Esse Paulo chegou em Roma preso e algemado. E depois de um tempo ele escreve a carta aos Efésios. E nessa oração, Paulo demonstra para nós o que de fato é uma oração cheia
de ousadia. Então a pergunta que eu e você precisamos responder nessa noite é a seguinte: quais são as marcas de uma oração cheia, completa, inteira de ousadia? Primeiro ponto da nossa reflexão é o seguinte: uma oração cheia de ousadia, ela sabe para quem está se dirigindo. Note comigo o verso 14 de novo, por favor, que diz assim: por esta razão, eu me ponho de joelhos diante do... Tem alguém aí comigo, gente? Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Paulo se dirige, nesse momento, ao Pai. Ele fala com o Pai, ele se comunica com o Pai. Mas a primeira coisa que nós precisamos perguntar é a seguinte: que Pai é esse? Quem é esse Pai para o qual Paulo se dirige com tanto afeto, com tanto carinho, com tanto amor? É só olharmos para a Bíblia, é só olharmos para a Escritura, e em toda ela vai ter rastros desse Pai, do caráter desse Pai, do amor desse Pai, da grandeza desse Pai. Por isso o profeta Isaías, no capítulo 40 desse livro, vai dizer para nós que esse Pai é aquele que mediu os céus a palmos. Ele vai dizer para nós que esse Pai é aquele que reuniu todas as águas do oceano com a concha da sua mão. Ele vai dizer para nós, Vidal, que esse Pai é aquele que tem as nações de todo mundo como um pingo que cai num balde. Mas por mais que esse Pai seja tão grande, esse Pai seja tão imenso, Paulo diz para ele, Pai. Ele se dirige ao Pai. Mas, como se não bastasse Paulo se dirigir ao Pai, você vai ver no texto que ele se coloca de... Paulo se coloca de joelhos. E se colocar de joelhos para um judeu era um evento que dificilmente acontecia. Para um judeu se colocar de joelhos, a causa tinha que ser muito importante. Mas Paulo, nesse momento, ele se põe de joelho. Quantas vezes eu e você nos colocamos de joelho para pedir a Deus, para clamar a Deus, para interceder a Deus? Mas quando nós nos colocamos de joelhos, muitas das vezes é para pedir algo para nós. Mas você observa e nota comigo que quando Paulo, nessa ocasião, se coloca de joelhos, ele não pede por si, mas ele pede para os efésios. Ele pede para umas pessoas que talvez, nesse momento, ele não conhecia. Ele implora para que essas pessoas entendam, e nós vamos ver aqui as coisas sobre Deus. E eu pergunto para você, jovem, qual foi a última vez que você se colocou de joelho por uma causa que não era sua? Qual foi a última vez que você se ajoelhou diante de Deus, chorou, suou e se entregou de joelhos por seu parente que está perdido, por seu amigo que precisa de conversão, por aquelas pessoas que você tanto ama, que precisam se voltar para Deus? Porque nós, muitas das vezes, nos colocamos de joelhos por nós mesmos. Mas Paulo ensina para nós. Ele não simplesmente se dirige ao Pai, mas ele se coloca de joelho por outras pessoas. Mas não somente isso. Paulo também ora ao Pai. Porque Jesus, preste bem atenção nisso, ele nos ensinou a se relacionar não com Deus, mas com o Pai. Mas com o Pai. Até esse momento, antes da revelação de Jesus, que Jesus veio ao mundo, todo judeu, ele orava a Deus acabrunhado, ele orava a Deus cheio de medo, ele orava a Deus cheio de regras, preceitos que ele tinha medo de descumprir. Mas de repente, na plenitude dos tempos,
Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Em determinado momento da sua vida, no Sermão do Monte, diante dos seus discípulos e da multidão, Jesus ora assim: Pai nosso, que estais no céu. Porque Jesus ensinou e tem nos ensinado a não se relacionar com um Deus que simplesmente castiga as pessoas, que simplesmente pune as pessoas, mas um Deus que te ama e te quer bem. Jesus nos ensinou a se relacionar com o Pai. Mas não somente isso, mas uma oração cheia de ousadia é uma oração que ora por poder. Note comigo, por favor, o verso número 16 agora, que diz assim para nós: peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no íntimo de cada um. Então, uma oração cheia de ousadia, ela ora por? Estão comigo, gente? Uma oração cheia de ousadia, ela ora por poder. Mas a pergunta que surge diante de nós, nesse momento, nesse ponto, é a seguinte: poder para quê? Para que poder? Poder para exibir a nossa espiritualidade? Poder para mostrar que nós somos muito próximos a Deus? Poder como Simão, o mago, lá em Atos dos Apóstolos, para manipular as pessoas, para ter um prestígio diante da sua comunidade? Seria isso, para isso que a gente iria orar por poder? Mas esse texto mostra para nós que nós precisamos orar por poder, porque nós somos fracos. Nós precisamos orar por poder porque nós somos de fato fracos. Vivemos dentro, envolvidos, em uma geração que acha que é tudo. Quantos coaches, e é só você ligar a sua rede social, o seu YouTube, vai dizer que você é forte, vai dizer que você é poderoso, vai dizer que dentro de você tem um leão, que basta simplesmente você abrir a jaula para que esse leão seja solto. Mas completamente contrário a isso está a palavra de Deus, que diz para mim e para você nessa noite que nós somos fracos. Romanos capítulo 8, verso 26 vai dizer para nós que o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Eu e você somos fracos, porque nós temos fraquezas físicas. Passa-se o tempo, passa-se as eras, e o tempo vai esculpindo em nosso rosto as marcas do tempo. A velhice vai chegando, as rugas vão nos acompanhando, e nós vamos envelhecendo, porque nós temos fraquezas. Nós temos fraqueza, meus irmãos, emocionais. Quantas das vezes nos pegamos na nossa cama, sozinhos, de quarto fechado, chorando, soluçando, molhando o nosso travesseiro de tantas lágrimas, de angústia em nossa alma, porque nós somos fracos, temos fraquezas emocionais, mas nós também temos fraquezas espirituais. Quantas vezes eu e você já prometemos para Deus de joelho nunca mais cometer aquele pecado, e nos vemos algum tempo depois cometendo o mesmo erro, a mesma falta, o mesmo equívoco. Sabe por quê? Porque eu e você somos fracos. Então, nesse momento, Paulo ora por poder. Mas por que eu e você precisamos de poder? Sabe por que a gente precisa de poder? Por causa do inimigo das nossas almas. Efésios capítulo 6, verso 10 e 11 diz assim para nós: quanto ao mais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor
e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Nós temos um inimigo da nossa alma. Alguém que, diferente de nós, não precisa dormir, não precisa descansar, e leva toda a sua vida com um único propósito: matar, roubar e destruir. E se somos pessoas, como nós vimos aqui, com fraquezas morais, emocionais e espirituais, sem sombra de dúvida, esse inimigo vai nos atacar. Ele vai tentar tirar vantagem sobre nós. E sabe onde ele tira vantagem sobre nós? Sexo, dinheiro e poder. Sexo, dinheiro e poder. Aqui está toda a fraqueza do ser humano. Aqui está onde cada ser humano tem uma dificuldade. Existem pessoas aqui dentro hoje que têm muita capacidade na área do poder. Você pode dar 1000 pessoas para ela liderar, e aqui não vai fazer diferença nenhuma na vida dela. Mas há pessoas que o simples fato de você colocar 2 pessoas para ela liderar, ela já se transforma completamente. Há pessoas que têm muita capacidade na área sexual. Pode passar um homem bonito, uma mulher bonita, que aquilo não faz diferença nenhuma para ela. Mas há pessoas que o simples fato de conversar com alguém do sexo oposto já traz dificuldade para ela. Há pessoas, meus irmãos, que têm muita capacidade na área financeira. Você pode deixar aqui uma mala cheia de dinheiro, e aqui não vai fazer diferença nenhuma para ela. Mas há pessoas que, se você deixar aqui uma moeda de 10 centavos, aquilo já vai corroer o seu coração. Porque nós somos fracos e o inimigo nos ataca. Deixa eu tentar ilustrar essa história para vocês. Certo homem foi passear com a sua companheira. E, passeando pelo parque, eles decidiram tomar um lanche. E foram à lanchonete. Quando eles chegaram na lanchonete, aquela correria toda, gente comprando, gente saindo, gente comprando, gente saindo, entregaram o pedido deles. E eles pegaram o pedido, foram para o lugar sentar. Quando eles abriram o pacote, o que tinha dentro não era lanche, mas era dinheiro. E aquilo deixou-os espantados. E eles voltaram lá. Não, nós precisamos voltar e entregar esse dinheiro que não é nosso. E ao chegar naquele estabelecimento, e entregar o dinheiro ao homem, o homem disse: meu Deus, como pode, num tempo como esse, alguém com um caráter como o seu, de entregar toda essa quantia? Espere um minuto, vamos chamar o jornal, essa notícia precisa ganhar a primeira página. Ao que o homem disse: por favor, não tire foto minha e nem chame o jornal, porque a pessoa que está comigo não é a minha esposa. Pessoas que têm muita força e capacidade em uma área, mas têm dificuldade em outras. Sabe por quê? Porque nós somos fracos. O que Paulo ensina para nós aqui é que eu e você, meu irmão, precisamos de poder. Poder para resistir à tentação, poder para poder ficar de pé, poder para dizer não às tentações do diabo, poder para revestir toda a armadura de Deus, calçar os pés, colocar o cinto, tomar o capacete, pegar a espada, o escudo e guerrear. Mas tudo isso só vai ser possível se nós reconhecermos que somos fracos e precisamos de poder. Mas nós não simplesmente precisamos de poder porque nós somos fracos, mas também, e de igual forma, nós precisamos de poder para proclamar a palavra de Deus. Poder para proclamar a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 5 diz assim para nós: porque o nosso evangelho
não chegou até vocês somente em palavra, mas também em poder. Nós, eu e você, precisamos de poder para proclamar o Evangelho, para falar do Evangelho, para pregar o Evangelho. Nós vivemos em um tempo, em uma geração que está fraca espiritualmente. Nós estamos parecendo os discípulos que ficaram lá embaixo no vale. Certo episódio dos Evangelhos, Jesus subiu com Pedro, Tiago e João. E naquela oportunidade, Jesus transfigurou diante deles, revelando a sua glória, a sua majestade e o seu poder. Entretanto, 9 discípulos ficaram lá embaixo. E Jesus desce com os 3 e vê um burburinho, um alvoroço. Sabe o que esses 9 discípulos estavam fazendo? Discutindo com os fariseus. E ao lado existia um pai angustiado com seu filho endemoniado que se virou para Jesus e disse: Mestre, me ajude, por favor. Tenho meu filho que está endemoniado. O demônio, quando o possui, o joga de um lado para o outro. E eu clamei, gente, preste atenção nisso. E eu clamei aos seus discípulos, e eles não puderam. Eu clamei aos seus discípulos, e eles não puderam. É o retrato da igreja de hoje. Quantas pessoas têm procurado a mim e a você, cheio de necessidades, cheio de dificuldades espirituais, e nós temos falhado. Sabe por quê? Nos falta poder. Nos falta poder. Quantas pessoas têm voltado para casa, angustiadas, porque procuraram resposta em nós, e não encontraram. Olharam para a nossa vida e se decepcionaram. Olharam para aquilo que falamos e também se decepcionaram. E aquilo que nós apresentamos diante dela não teve poder para mudar a vida dessas pessoas, porque nós não estamos podendo. Nós estamos sem poder. Então eu e você nessa noite precisamos de poder. Erlo Stiggs, num livro que marcou muito a minha vida, Avivamento na África do Sul, vocês precisam ler. Nesse livro, pastor Erlo conta uma história significativa para nós nessa noite. Ele conta que lá, trabalhando com os Zulus, em Quatsabango, ele iniciou o seu trabalho e não tinha resultado nenhum. Ele pregava, ele se entregava, mas não havia conversões, não havia entrega, não havia mudança. E Erlo estava lá dizendo: esse Jesus tem todo poder, esse Jesus tem todo poder, ele pode mudar a sua vida. De repente, chega-se diante dele uma mulher, uma senhora, e diz para ele: olha, o seu Jesus tem todo poder? O seu Jesus tem toda a capacidade? Então, de fato, é esse Jesus que pode me ajudar. Ele disse: então, diga para mim, como eu posso te ajudar? Eu tenho minha filha em casa, que está endemoniada, e eu preciso do seu Jesus. E Erlo foi com aquela mulher, mas enquanto caminhava para lá, ele foi pensando: e se não der certo? E se o demônio não sair? E se eu não conseguir expulsar? O que vai ser de mim? O que vai ser da minha missão? E ao chegar naquele lugar, a situação era pior do que ele imaginava. Sabe por quê? A menina estava amarrada num tronco como um animal endemoniado. E ele orou, e ele clamou, e ele pediu a Deus. E sabe o que aconteceu? Nada. Ele chamou os outros missionários, oraram pela menina, clamaram pela menina. Sabe o que aconteceu? Nada. Então Erlo volta para casa decepcionado, triste, derrotado, dizendo para si mesmo: acabou a minha vida, acabou a missão, vou entregar o ministério, vou voltar para casa. E enquanto arrumava as suas malas, decidido a ir embora, o Espírito Santo soprou no coração dele: você não precisa ir embora, você precisa de poder. Você precisa de poder. E eles se reuniram em oração. Eles se reuniram várias vezes e oravam e clamavam a Deus: Deus, faz de novo.
Começaram a estudar o livro de Atos dos Apóstolos, e cada capítulo estudado, eles diziam a mesma coisa na oração: Deus, faz de novo, faz mais uma vez, faz aqui entre nós. E um dia, o Espírito Santo desceu sobre eles. E não precisou um dizer ao outro que o Espírito estava ali, porque a única coisa que eles conseguiam fazer é colocar a mão sobre a cabeça e dizer: Deus, seja louvado o seu nome, glorificado o seu nome, tu és grande, majestoso e cheio de poder. Eles voltaram naquele lugar. E o que aconteceu? A menina foi liberta para a honra e glória de Jesus. Porque nós precisamos de poder. Eles abriam a tenda para começar os cultos, e aquilo estava lotado de gente esperando por eles. E eles perguntavam: olha, quem trouxe vocês aqui? Uma voz, uma voz, simplesmente dizia para nós que nós precisávamos estar aqui. Sabe o que nós precisamos? Orar com ousadia pedindo poder, não para se exibir, não para dizer que nós somos grandes e poderosos, mas para salvar pessoas, para curar pessoas, para transformar vidas, para ganhar corações e para transformar essa cidade na qual eu e você habitamos. Nós precisamos de poder. Mas uma oração ousada, uma oração cheia de ousadia, ela ora por quebrantamento. Ela ora por quebrantamento. Olha comigo o verso de número 17, por favor. Que diz assim: assim, pela fé, que Cristo habite, preste bem atenção comigo, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Note comigo que Paulo agora, se vocês perceberam, ele ora pela habitação do Espírito Santo no coração daqueles crentes. Mas vocês vão levantar o questionamento: mas William, quando nós nos convertemos, o Espírito Santo não veio habitar em nosso coração? Ele já não fez morada dentro de nós? E aqui está a inteligência de Paulo. Existem duas palavras para habitar no grego: paroikel e katoikel. Paroikel é habitação temporária. Como nós muitas das vezes viajamos, vamos para outra cidade, ficamos ali um tempo, depois nós voltamos para casa. Mas agora katoikel, ela não fala de uma habitação temporária, mas fala de uma habitação permanente. O que Paulo está orando aqui para os crentes, eles já são crentes, é isso que eu quero que você entenda, que Cristo habite de forma permanente no coração deles, que Cristo fique ali e faça morada. Mas a palavra katoikel traz a ideia para nós também, que você está passando a chave da residência para outra pessoa. Eu pergunto para você nessa noite: você tem coragem de passar a chave do seu coração para Jesus? Você tem coragem nessa noite de dizer: Jesus, toma conta desse ambiente, mude as coisas de lugar, faça a sua vontade na minha vida, no meu coração? Porque orar dessa forma é orar de forma ousada, sabe por quê? Precisa ter coragem. Porque Cristo habitando permanentemente no nosso coração muda a nossa mente. A sua mente vai deixar de dar mais prioridade para os seus sonhos, os seus planos dessa vida, e começar a pensar nas coisas de Deus. Cristo habitando permanentemente em nosso coração muda as nossas emoções. Você passa, como diz as bem-aventuranças, a ter fome e sede de justiça. Você quer uma justiça social? É você passar por morador de rua e não virar a cara como se nada tivesse acontecendo.
é você ver a corrupção, é você ver o roubo, é você ver tanta coisa errada que tem acontecido e se revoltar diante dessa realidade. Sabe? Cristo habitando em nosso coração muda a nossa vontade. Muda a nossa vontade. Você desvia o seu foco dos seus planos para os planos de Deus. Os planos de Deus são prioridade na sua vida. Quando Cristo está habitando dentro do nosso coração. Uma biografia que eu li esse ano que mexeu muito comigo. Carlos Thomas Studd. Um grande esportista do século XIX. Alguém que jogava cricket e tinha um futuro brilhante pela frente. Uma família rica. Uma família poderosa. Um brilhante jogador e que tinha uma grande fortuna. Todo o seu sonho era viver para aquele esporte, para se entregar aquilo, para vivenciar aquilo. Mas, de repente, um homem se aproximou dele e começou a falar de Jesus. Ele achou aquele homem chato, mas todas as palavras que aquele homem disse marcou a sua mente e o seu coração. E um dia ele entregou a vida para Jesus. Abandonou carreira, abandonou dinheiro, abandonou os esportes. Estou falando que você tem que abandonar os seus sonhos, mas preste atenção nessa história. Depois de ser missionário na China, ele se entregou para missões. Surgiu a oportunidade de ir para a Índia. E ele ali vendeu o restante das coisas que tinha e iria para a Índia. Aí que um homem disse para ele: Studd, você vai entregar tudo? Você vai abrir mão de tudo dessa vez? Até aquilo que o seu pai o deixou? Ao que ele disse para o homem: se de fato Cristo é Deus e morreu por mim, não tem sacrifício nenhum. Não tem sacrifício nenhum que possa compensar o amor dele por mim. Sabe por quê? Quando Cristo habita aqui, gente, muda a nossa vontade. Muda a nossa vontade. Dr. Martin Lloyd Jones, pastor mais influente do século XX. Um homem que, até o dia de hoje, tem influenciado uma geração de pessoas. Aos 24 anos, se tornou médico da coroa, da rainha da Inglaterra. Mas é o seu convidado para pastorear uma igreja no interior. Ele entregou tudo e foi viver aquela realidade. Sabe por quê? Quando Cristo habita em nosso coração, as coisas de Deus são prioridade. Você tem coragem para pedir que Cristo habite em seu coração? Porque vai mudar a sua mente, as suas emoções e a sua vontade. Mas não somente isso, meus irmãos. Uma oração, em último lugar, uma oração ousada, uma oração cheia de ousadia, ela ora por iluminação do Espírito. Note comigo o verso 18 e 19, por favor. Abra sua Bíblia aí. Verso 18 e 19 diz assim: isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Uma oração ousada, ela ora por iluminação do Espírito. Eu e você precisamos de iluminação, gente. Quantas das vezes você já passou por uma passagem que você já leu várias vezes, e de repente naquela leitura, aquela verdade salta aos seus olhos, mexe com a sua estrutura, e enche o seu coração de amor. Mas se você notar comigo,
O verso 18 vai falar de compreender. E o verso 19 vai falar de conhecer o amor de Deus. Compreensão e conhecimento. Compreensão fala para nós de intelecto. Fala da nossa mente. Fala que nós precisamos compreender o amor de Deus através da nossa massa cefálica. E como nós podemos compreender o amor de Deus através da nossa mente? Sabe como? Quando você olha lá para o passado, aquilo que Deus fez para a sua vida, da onde Jesus te tirou, da onde Jesus te resgatou, do lamaçal do pecado, da podridão do pecado, abriu seus olhos, mudou sua vida, transformou o seu coração. Quando você olha para o passado, você vê o amor de Deus sobre a sua vida. Sabe como nós podemos compreender com a nossa mente o amor de Deus? Quando a gente olha para o presente. Você está na casa de Deus, adorando a Deus, entoando louvores a Deus. Quantas pessoas nesse momento queriam ter metade da sua saúde? Quantas pessoas estão internadas, entubadas no hospital agora? E você tem esse amor descarado, escancarado diante de você? Quantas pessoas melhores do que nós já foram embora? E nós estamos aqui. É o amor de Deus sendo revelado para você. Nós conseguimos, Gisele, compreender o amor de Deus quando nós olhamos para o futuro. Porque é uma verdade que não pode mudar. Jesus Cristo vai voltar. E todo olho verá quando Ele aparecer entre as nuvens, cheio de glória e majestade. Nós vemos o amor de Deus no futuro, como foi cantado aqui, dos nossos olhos será enxugado todas as lágrimas. Nós vemos, observamos o amor de Deus sobre as nossas vidas, quando nós olhamos para o futuro, porque nós teremos um corpo semelhante ao de Jesus, um corpo glorificado, um corpo cheio de glória e de majestade. Aí está a compreensão intelectual do amor de Deus. Mas se a gente olha para o texto mais uma vez, se o verso 18 fala de compreender de algo intelectual, o verso 19 vai falar para nós de conhecer. E conhecer, diferentemente de intelecto, é relacionamento. É relacionamento. O que Paulo está dizendo para nós é que Deus nos dá, o Espírito nos dá a oportunidade de conhecer com os nossos sentimentos algo além da compreensão. O amor de Deus. Moisés, servo do Senhor. Moisés viu grandes coisas no Egito. Viu todos os juízos de Deus sobre Faraó e sobre o Egito. Viu tantas coisas maravilhosas como o maná. Ele viu a nuvem que guiava o povo durante o dia. Ele viu a coluna de fogo que guiava o povo durante a noite e ainda o aquecia. Ele viu a água brotando da rocha para dar de beber para os israelitas. Mas mesmo tendo contemplado tudo isso, no capítulo 33 de Êxodo, Moisés faz 2 pedidos para Deus. E o primeiro pedido que ele faz, ele diz para Deus: eu quero te conhecer. Olha só, já tinha vivido tudo isso. Deus, eu quero te conhecer. E o segundo pedido que Moisés faz, ele diz assim: Deus, peço-te que me mostres a tua glória. Peço-te que me mostres a tua glória. E o que é a glória de Deus, meus irmãos? O que é a glória de Deus? Nós sabemos que Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é eterno. E glória não é um atributo de Deus, pelo contrário, glória é a manifestação de todos os atributos de Deus.
E sabe o que Paulo está pedindo aqui? Que eu e você conheçamos toda a plenitude de Deus. Você imagina você conseguir compreender aquele que nem os céus dos céus podem conter, aquele que é grande, aquele que é imenso, aquele que é maior do que esse universo tão vasto. O que Paulo pede aqui é mais do que doutrina, é mais do que teologia, é relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Porque uma oração ousada, ela pede para ser tomado de toda a plenitude de Deus. E sabe o que vai acontecer com você? Você vai se tornar maduro. Maduro espiritualmente. Maduro nas suas decisões morais. Maduro na sua vida diária. Porque Jesus está habitando completamente no seu ser. Eu termino com 3 aplicações para nós nessa noite. A primeira delas, talvez, e aqui é pessoal, é com você que está aqui hoje. Talvez a sua oração ousada nessa noite seja entregue do seu coração a Jesus. Precisa ser ousado para fazer. Talvez a sua oração ousada nessa noite seja para você receber poder da parte de Deus para vencer aquele pecado que tanto tem te afastado de Deus. Talvez a sua oração ousada nessa noite seja para atender o chamado do Senhor para a sua vida que você tem fugido. Qual é a sua oração ousada nessa noite? Independente de qual seja ela, o que eu tenho para falar para você nessa noite, o recado da parte de Deus é o seguinte: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos, a Ele seja a glória para todo sempre. Amém. Quero orar com você. Feche seus olhos, por favor. Queria saber se você é ousado nessa noite para falar com Deus. Quando a gente começou a reflexão, o texto disse assim: por esta causa eu me ponho de joelhos. Se você quer orar comigo de joelhos nessa noite, se puder, ajoelhe onde você está aí. Pai Santo, é no nome de Jesus, ó Deus, é no nome do Pai, e diante do Pai, que nós elevamos essa oração a Ti, ó Deus, para Te agradecer, ó Deus, por verdades tão benditas da Tua palavra. Pai Santo, eu não sei o porquê, ó Deus, ou por que causa o meu irmão, a minha irmã se colocou de joelhos agora diante do Senhor. Mas eu peço a Deus que o Senhor possa ouvir, atender e responder essa oração. Pai Santo, se há corações entregando a vida para Jesus nesse momento, que o Seu nome seja glorificado, ó Deus. Se há pessoas aqui, ó Deus, orando nesse momento, entregando a chave do seu coração para o Senhor, que o Seu nome seja glorificado, Jesus. Se há pessoas aqui agora orando, aceitando o chamado do Senhor sobre as suas vidas, que o Seu nome seja glorificado. Pai Santo, mas que de fato o nosso coração esteja quebrantado e rendido diante do Senhor. Pai Santo, nós Te pedimos nessa hora, habita plenamente em nosso coração, muda a nossa mente, muda a nossa vontade, muda os nossos desejos, tira as paixões desse mundo tenebroso, e coloca os propósitos do Seu reino dentro de nós, que possamos viver para a glória do Teu santo nome. Senhor Jesus, dá-nos poder não para ser exibidos, mas dá-nos poder para curar, para libertar, para salvar, para as pessoas entrarem nesse lugar, nas igrejas, ó Pai, dessa cidade, e ser transformadas pelo Teu poder.
quantos jovens agora morrendo, quantos jovens agora se entregando à prostituição. Então dá-nos poder para que a nossa vida não seja vivida para nós mesmos, mas para resgatar, para curar e para levar pessoas diante do Senhor. Senhor, enche-nos de poder para vencer aquele pecado que tanto nos afasta do Senhor, para aquele pecado que tanto tem magoado o seu coração, que tanto tem nos envergonhado, Jesus. Faz o nosso coração se voltar para Ti, e que a nossa vida, Deus, seja vivida para Ti. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.